Olá! Eu quero dar uma boas-vindas, né, para todos vocês para mais um episódio do nosso Levemente. E nessa noite eu estou aqui muito feliz porque eu estou com uma pessoa muito amada do meu coração, uma pessoa muito querida que está aqui, ó, guardadinha aqui, é a Paula Duarte. Olá, olá, tudo bem? Estou bem feliz de estar aqui também com vocês. Isso mesmo, ó, a gente vai ter um papo muito bacana aqui, um papo leve sobre várias coisas. Eu acho que vocês já entenderam aí a minha ideia do nosso Levemente, onde a gente vai estar aqui discutindo sobre vários assuntos. E aqui no nosso podcast, gente, eu vou estar trazendo várias pessoas aqui. Eu já expliquei antes, mas vou explicar rapidinho aqui, em poucos minutinhos, em poucas palavras, a minha ideia. A minha ideia é o seguinte, eu acho que a gente aprende muito com a história de vida de cada pessoa que passa na nossa vida, que a gente conhece, e a gente pode aprender, tirar proveito com essas histórias e tirar muita coisa para a nossa vida. Então, eu vou estar trazendo aqui várias pessoas que têm autoridade em vários assuntos para estar discutindo conosco. Vou estar trazendo pessoas simples também, mas que a gente vai poder aprender muito com elas. E nessa noite, a pessoa especial que está aqui comigo é a Paula Duarte. E a Paula Duarte, gente, ela trabalha na área de estética, ela vai falar aqui mais profundamente, mas ela é a fundadora da Clínica Muse, tá? Nossa, é uma clínica muito bonita, já estive lá, tá novinha, viu? Tá novinha, mas apesar da clínica tá novinha, que foi um sonho dela que ela vai estar falando daqui a pouco, ela tem 10 anos de experiência nesse ramo, né? E para mim foi de muita importância, já vou falando aqui, porque a Paula, depois que eu conheci ela, eu tive coragem de fazer com ela, né? Fazer a minha sobrancelha, né? A minha micropigmentação na sobrancelha. E vou te falar, foi um marco na minha história. Exato. Foi um marco na minha vida. Até brinquei com ela assim, Paula, você não faz nas minhas fotos, não? Um Photoshop de micro fazendo favor. Não é? Porque depois que ela construiu, né? Ela fez a minha micropigmentação, assim, eu achei que eu adquiri uma nova... A autoestima melhorou demais, uma personalidade assim. Eu já sou uma pessoa com personalidade, mas eu acho que construiu muito mais, fortaleceu muito mais da Renata Ávila, né? Sim. Então eu agradeço ela sabe disso. Eu que agradeço. Ela sabe disso. E tô coladinha com ela, gente. Sempre tô lá retocando e tudo. Eu com você, né? Então, Paula, nessa noite a gente quer já saber um pouquinho mais de você. A Paula, a gente casou recentemente, tá casadíssima. 5 meses. Isso, 5 meses. Casou na pandemia, viu? Sim. No meio da pandemia. Onda Roxa de Belo Horizonte. Na Onda Roxa, a Paula casa com o Raniel, que é uma gracinha Sim. também. Um abração pro Raniel, né? Sim, um beijo, e os dois estão aí, estão no love aí os dois, né? Mas ela vai estar falando mais sobre ela. Sim. E eu quero começar sabendo um pouquinho dessa história, né? Já que a história de vida de cada um nos impacta, a história Exato. De vida, as experiências, tudo que elas vão construindo, a gente tira muito proveito disso. É pedagógico. Eu acredito nisso, com sabe? Certeza. Eu acho que é pedagógico, é educativo. A gente pode aprender muito com outras pessoas. Para mim, isso faz parte da minha história, da minha vida. Eu aprendo com crianças, sabe? Eu aprendo com um sorriso de uma criança, com um abraço de uma criança. Eu aprendo com as pessoas mais experientes. Eu aprendo com as pessoas mais simples. Eu aprendo com pessoas que igual eu falei, que são autoridade nos assuntos que elas estão tratando. Então, eu acho assim que essa troca esse aprendizado contínuo. Eu acho que todos os dias, quando a gente se levanta, né, Paula? Sim. E a gente se propõe em mais um dia de vivência, é uma página branca na nossa história que a gente vai estar escrevendo e que a gente
pode estar acrescentando mais alguma coisa na nossa vida. E, para mim, a gente pode estar acrescentando algo que vai nos tornar mais leve. Sim, Né? com certeza. Então, vamos ouvir um pouquinho, vamos saber um pouquinho dessa história. Sim. Vamos saber um pouquinho da Paula Duarte. Sim, vamos lá. Pode ser? Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer pelo convite. É um privilégio estar aqui. Gente, colhem nessa mulher. Depois que eu conheci ela, eu colei. E, sinceramente, como a gente falou sobre histórias, ela faz parte da minha história, de fato. Ela é uma pessoa, assim, que depois que eu conheci ela e me desenvolvi, de fato, com aquilo que ela me ensinou e me ensina, gente, como é importante, né? Uma pessoa cheia de conhecimento aí disponível pra gente. Como é bom ter isso, né? É um privilégio, realmente. Bom, depois de amanhã eu faço 26 anos. Já começamos falando sobre isso. Eu tenho 10 anos de experiência e eu comecei com 16 anos, né? Então, como depois de amanhã eu faço 26, já tenho 10 anos na área de sobrancelhas. Isso. Assim como ela falou, eu fiz a sobrancelha dela. Gente, olha essa micro. Gente, tudo pra mim. Amo. E aí eu fiz a sobrancelha da Renata e foi realmente essa transformação que ela falou, ela gostou bastante. E, assim, isso é uma coisa que me move, de fato, e eu gosto muito, muito, muito mesmo daquilo que eu faço. Eu comecei aos 16, mas eu comecei a fazer na minha própria sobrancelha. E eu não tinha pretensão de entrar para a área de sobrancelhas. E foi algo, assim, que aconteceu. Eu fui levada a isso, aconteceu. Eu nunca tinha parado para perceber isso de verdade. Quando eu era mais nova, eu sou filha única, então eu ficava em casa, às vezes eu não tinha nada de muito importante para fazer. Ficava em casa, sempre fui de ficar sozinha. Quando eu era criança, eu brincava sozinha, então eu ficava sozinha nessa época. E aí eu começava a fazer minha unha, minha sobrancelha, arrumar meu cabelo e tal. Coisas de meninas. Coisas de meninas, né? Não tinham dinheiro ainda para ir no salão fazer isso, gostava de me arrumar e eu ficava me arrumando. E aí, depois de um tempo, as pessoas começaram a falar que aquilo estava ficando bom. Nossa, quem faz sua sobrancelha? Que sobrancelha tá bonita, sua unha, quem faz? Ué, eu que faço? Mas você faz a minha? Faço. E aí comecei a fazer de pessoas sem cobrar. Não cobrava nada. Minha mãe um dia virou para mim e falou assim, Paula, começa a cobrar pelo menos uns R$10 das sobrancelhas que você faz, da unha que você faz, porque como você não trabalha, pelo menos você tira um dinheiro para você. Mamãe empreendedora. Exatamente. Eu falei, faz sentido, vou começar a cobrar. Comecei atendendo em cadeira de cozinha dentro da minha casa, atendi no recreio da escola, depois comecei a atender a domicílio, atendia na varanda da minha casa, comecei com o que eu tinha mesmo, sabe? Que interessante, Paula. Você começou com o que você tinha nas suas mãos. Exatamente, exatamente. E era assim, uma pinça que você encontra na farmácia, que é, sei lá, R$10. Uma pinça que você encontra na farmácia, uma tesoura, que era uma tesoura de cabelo, inclusive eu tenho ela até hoje. Tesoura grandona de cabelo, amo. Escovinha normal, era o que eu tinha, um algodãozinho para limpar o rosto da pessoa e pensava, só que ali eu dava o meu melhor. E eu acho que isso diz muito mais sobre o que você querer ter muitas ferramentas e talvez não dar o melhor já com as ferramentas que você tem, né? Isso fez muita diferença para eu chegar, inclusive, onde eu estou hoje, né? Como ela falou, depois de muito caminho percorrido, depois de muito chão andado, remar muito, hoje eu estou com uma clínica no Vila da Serra, aqui em Nova Lima, bem pertinho de BH. E eu fundei essa clínica tem 2 meses, vai fazer 2 meses que ela começou a existir, é a Clínica Muse, depois de bastante experiência na área mesmo, né? E assim, comecei a trabalhar com micropigmentação em 2016. Depois disso, eu me encontrei, de fato, na micropigmentação e feito maquiagem, que é a Shadow. E tenho me aprofundado nisso a cada vez mais. É o que eu amo. Isso mesmo. E você falou que foi apenas 2 meses que ela está na nova clínica, né? Isso. Mas foi algum tempo de geração, né? Você gerou, né? Você sonhou. E eu fiquei muito feliz de ver esse projeto concluído. Tá lá, tá uma bênção, tá maravilhoso. Você sabe que diretamente e indiretamente você faz parte, né? Ai, tem tijolinho seu ali dentro, com certeza. Tá prontinho para receber as clientes lá, a mulherada, né? Para fazer várias coisas, vários tipos de coisas, né? Sim. E eu tô lá também, que eu acho que eu vou ficar cada vez mais bonita, hein? Adoro. Então, Paula, bacana saber esse início, como é que foi. E
nada é tão fácil no início, Não, né? não. Mas eu achei muito interessante de saber que você começou com o que estava na sua mão, Uhum. né? Mas Exato. sempre buscando a excelência. Exatamente. Eu acho que esse ponto é muito forte, que a gente Exato. tem que trabalhar sempre nisso, em nós mesmos, né? Às vezes a Exato. gente quer já começar com tudo bom, com tudo Uhum. melhor, e começar já assim, com tudo top da galáxias, né? Exatamente. Mas se a gente começar como você começou, a gente chega. A gente chega, né? Sim. Porque é de fato uma construção, né? Sim. Você me falou essa semana pra gente buscar excelência e não perfeição. Eu ouvi isso da boca da Renata, gente, essa semana. E se eu tivesse procurado perfeição no início, eu não teria jogado esse jogo que eu jogo hoje, sabe? Chegar onde eu cheguei hoje no empreendedorismo e é realmente, gente, você percorrer o caminho e viver aquele caminho com intensidade. E não simplesmente querendo chegar no alvo de hoje para amanhã. É uma construção, assim como um dia você engatinhou, hoje você anda, hoje você corre, tá tudo bem, é normal para você. A gente constrói a nossa vida também dessa forma. E o caminho que você falou, e o caminho é muito importante. Muito. Né? Muito importante. Porque essa construção, nesse caminho que vai te construir. Exatamente. Né? Vai fazer parte do que você é hoje. Exatamente. As estruturas vão estar construindo essa Paula que ela é hoje, todos nós. Exatamente. Não é verdade? Então, Paula, bacana já saber isso sobre você. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, assim, e você, dentro disso, a gente continuar o nosso bate-papo aqui leve, né? Uhum. Tá bacana? Tá eu tô amando. Eu tô gostando bastante. Tô bem confortável. Então, você se considera uma pessoa canal ou um instrumento, né, para a vida de outras pessoas ficar mais leve? Sim. Né? Sim. Já que nós estamos aqui falando sobre, no podcast que é o Levemente, né? Você se considera um canal? Considero. Hoje, sim. Okay. E quando você me faz esse tipo de pergunta, o que vem à minha mente, gente, e é muito importante a gente saber, como a gente está falando aqui de trabalho, eu poderia simplesmente deitar a minha cliente na maca e fazer a sobrancelha dela, falar beijo, muito obrigada, receber meu dinheiro e é isso. Só que quando a gente simplesmente executa o nosso trabalho dessa forma, sinceramente, ele não vai ser algo leve, nem para nós, nem para ela. A gente precisa saber a nossa intenção quando a gente está fazendo algo. Então, qual que é a minha intenção hoje quando eu faço sobrancelhas? Que talvez a última coisa que ela vai falar é da sobrancelha dela, mas ela vai falar da experiência que ela teve em ter estado lá. Então, porque alguém recebeu ela bem na recepção, porque ela tomou um café gostoso, comeu um biscoitinho, ou um financier, ou um brownie, alguma coisa gostosa que aguçou também o paladar dela. Ela ouviu coisas que ela gostou, ela viu coisas que ela gostou. A gente precisa saber aguçar tudo isso. Isso traz... a pessoa ela fica mais confortável. Igual eu acabei de falar, eu estou confortável aqui. Se a pessoa não se sente confortável quando ela está sendo atendida, isso serve para qualquer pessoa, não é só na área da beleza, né? Igual eu tenho minhas clientes na área da beleza, mas você tem as suas clientes, né, em vários aspectos. As pessoas precisam se sentir confortáveis. É lembrar que por trás da sobrancelha tem um ser humano. Sim. Um ser humano que talvez vai agir de uma forma que você não gostou, mas entender que talvez ele não fez aquilo porque ele quis. Talvez ele precisa entender como é ser mais leve também. Será que a gente é leve o suficiente para passar para a pessoa essa leveza, essa tranquilidade? Talvez ela não está se sentindo à vontade, ela não sentiu talvez segurança em você. E eu já vivi isso, né? De atender pessoas que não sentiam segurança em mim, principalmente por eu ser nova. Eu vou fazer 26 anos sexta-feira, igual eu acabei de falar. E às vezes iam pessoas mais velhas que... Nossa, mas assim, eu via na cara da pessoa, será que essa menina vai saber fazer minha sobrancelha direito? Olha. E se eu quisesse atacar e falar assim, vou te provar que eu vou fazer. Não. Humildade. Humildade. A humildade está muito na leveza. E uma das coisas que eu senti mesmo, eu tive essa sensibilidade no momento do atendimento, é sobre gentileza. É sobre a gente ser gentil com a pessoa também. Tratar como a gente gostaria de ser tratado, sabe? O que eu vejo pelo que eu já conheço do seu trabalho e da clínica, que não é só sobrancelha. Exatamente. Né? Não é só a estética das suas clientes. Sim. Eu vejo esse cuidado além disso. Exato. Não é? E eu acho que as pessoas hoje, elas procuram isso. Elas procuram isso em todos os aspectos. Por isso que eu acho que eu convidei, né, você, eu já sabia, porque eu vejo
o seu profissionalismo, veja o que você faz além do que, às vezes, as pessoas... De repente, pode ser pessoas que vão lá procurar realmente só mesmo a estética. Sim. Só que você proporciona muito mais do que Sim, isso. sim. E a pessoa sai de lá com muito mais do que ela foi ali procurar. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, eu falei assim, não, eu acho que eu tenho que chamar a Paula, porque a Paula é uma dessas pessoas. Legal. Por isso que eu te perguntei se você se considera um canal. Sim, né? eu me considero sim. E você falou que se considera, né? Eu Sim. te vejo como esse canal, te Obrigada. vejo como um instrumento, tanto comigo, como as outras pessoas, como as pessoas que eu vejo e falo assim, eu fiz a minha sobrancelha com a Paula. E é diferente. Sim. É diferente a abordagem de, às vezes, a pessoa fazer com qualquer outro procedimento, com qualquer... eu fui ali. Simplesmente. Eu ali fiz minha sobrancelha. Ótimo. Nossa, eu fui lá e eu já vi, assim, até depoimentos de pessoas falando assim, eu fui lá para fazer minha sobrancelha, mas eu cheguei lá e eu gastei até mais tempo, porque eu estava conversando com a Paula e foi tão bom, eu precisava tanto daquelas palavras e tal, né? Saí de lá tão leve, foi essas palavras. Saí de lá leve, né? Então, acho que tem tudo a ver com o nosso canal aqui, levemente. A Paula Duarte também é uma pessoa que é um canal, que é um instrumento para outras pessoas serem mais leves, ter uma vida mais levemente, né? Por isso que você está aqui. Né? E dentro disso, você acha que as pessoas, elas precisam, hoje em dia, isso aí no geral, de um estilo de vida mais levemente, mais equilibrado? O que você vê sobre isso? Olha, eu acredito que sim, eu acho que a gente viu muito disso na pandemia, né? Não tem como ninguém, assim, todo mundo viveu. Não teve uma pessoa que não passou por momentos difíceis nesse tempo de pandemia, né? E eu acho que o desafio maior, quando tá tudo fácil, gente, quando tá tudo ok, fica fácil você procurar uma vida leve. Mas quando você está diante de situações que vão te treinar para que você seja mais leve, eu acho que é uma decisão da pessoa, sabe? Então, se eu tenho uma situação ali que eu posso ser impaciente, eu posso escolher ser paciente. Sim. Eu posso escolher não ceder à minha emoção. E eu acho que uma das coisas mais importantes para que a gente tenha uma vida leve é não ceder às nossas emoções. Elas não podem comandar a gente, mas... É simples, mas não é fácil. Somos nós que comandamos as nossas emoções. E aqui nós falamos sobre corpo, alma e espírito, e aqui entra no âmbito da alma, né? Somos nós que comandamos as nossas emoções. E quando a gente deixa que isso fale mais alto do que, de fato, aquilo que comanda a gente, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir ser leve. Foi o exemplo que eu dei aqui da sala de atendimento. Né? Se a pessoa falar comigo de uma forma que eu não gosto ou levo para o lado pessoal, eu posso escolher agir com grosseria ou com paciência com aquela pessoa. E eu acredito importantíssimo, sim, que a gente... Eu considero muito importante que a gente procure ter uma vida mais leve em todos os aspectos, né? Corpo, alma e esse equilíbrio, e né? esse equilíbrio entre os três. Então, eu tenho trabalhado isso, né, no canal, na minha rede social, porque para a gente ter esse equilíbrio, a gente pode se preparar também para eventuais problemas, né, eventuais situações que podem nos alcançar algum dia, igual você falou, e a gente tomar a decisão. Exatamente. Qual a decisão? Eu posso agir dessa forma ou posso agir dessa forma? Mas quando você já tem um certo conhecimento, você já discutiu sobre aquele assunto, você já ouviu falar sobre aquilo, você fala, poxa, agora, como eu lembro do que eu já ouvi, eu lembro do que eu já aprendi sobre isso, eu posso decidir dessa forma ou decidir daquela. Sim, né? Exato. Então, assim... Decisões. São decisões, né? As pessoas realmente, hoje, elas precisam de um estilo de vida mais levemente, porque a vida às vezes não está fácil. A vida costuma ser dura, né? muitas vezes. A vida não está fácil, principalmente com esse momento da pandemia que a gente está passando. Exato. Né? Exatamente. Que é um desafio imenso
que a nossa geração está passando. Então, nós precisamos viver mais levemente. Para isso, nós estamos aqui trazendo muitos assuntos, muitas reflexões, trazendo pessoas que podem passar, que a gente pode aprender com elas, né? Discutindo aqui. Então, gente, vamos viver essa vida mais levemente. Sim, não é mesmo? Isso aí. Então, agora aqui uma curiosidade sobre os seus atendimentos. Você começou a falar. É sobre, assim, que você é novinha, né, gente? Ela é novinha, 26 aninhos, tá vendo? Eu poderia ser sua mãe, né, Paula? Exatamente. Poderia ser mamãe dela. Inclusive, Exatamente. a mãe da Paula é uma pessoa maravilhosa, a Flávia. O papai, né? O papai da Paula chama de primo, gente. De primo. Ele chama Giovanni. de primo, ele é o primo. Também são os pais maravilhosos ali. Um abração para eles, né? Um abraço, papai. A Flávia é uma pessoa que sempre intercede por mim. Sim. Ela é uma pessoa muito abençoada, né? E Ela o primo nem se fala, gente. O primo é uma peça-chave também lá na clínica. Isso. Ele sempre está lá ajudando. Ele faz tudo lá para a Paula, viu? Está sempre lá ajudando a Paula. E um café especial lá. Ele é meu braço direito. Inclusive, sempre, até uma curiosidade. Depois que eu comecei a atender mais na minha casa, eu transformei o meu quarto na minha sala de atendimento. E aí o meu pai foi a primeira pessoa que eu contratei para trabalhar comigo. Ele foi a primeira pessoa, assim, de fato, tá próxima e trabalhando comigo. E até hoje ele tá firme e forte comigo. E ele é super pra cima, super alegre, super brincalhão, né? Exatamente. Ele traz um astral super bacana para a clínica em todos os sentidos, né? Sim. Então, um abração para o Giovanni, um abração para a Flávia aí. Sim. Então, apesar, assim, da sua idade, da pouca idade, você novinha, nos seus atendimentos, você começou a falar sobre desafios que você tinha por causa disso. Sim. Às vezes, uma pessoa mais experiente, mais idosa, chegava lá, né? Porque a Paula, gente, ela é conhecida por esse profissionalismo dela, por essa excelência que ela tem, né, na profissão dela, né? Ela participou de um livro, né? Ela vai falar depois um pouquinho sobre isso. Ela participou desse livro, ela participa de vários eventos, ela dá cursos, né? A Paula é uma pessoa muito procurada, muito requisitada nessa área. Então, ela é muito conhecida. As pessoas procuram ela até de outras cidades para estar fazendo o procedimento. Então, às vezes, a pessoa chega lá e pensa assim, nossa, uma menina tão novinha e eu vou entregar aqui, né, o meu rosto para ela tá mexendo, para ela estar fazendo alguma coisa. Então, assim, dentro disso, você começou a falar sobre desafios que você teve por causa dessa pouca idade, né? Exatamente. Mas quais, assim, os desafios maiores? Foi a sua idade mesmo? Ou você tem mais alguma coisa para acrescentar? Porque isso também é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, porque tem uma geração toda aí que se espelha em você. Sim, eu acredito não é? nisso. Sim. Então, assim, o que você pode falar, mesmo com essa pouca idade, com a excelência que você já tem no seu trabalho, esses desafios que você enfrentou e como você lidou com eles? Sim. Eu acho que um dos maiores desafios é a gente saber adquirir maturidade nesse meio tempo. Que top. Principalmente por você ter falado da questão da idade. Assim, eu comecei muito nova. Então, como eu comecei com 16, de 16 para 26, a gente passa uma parcela muito grande de, tipo assim, nossa, eu achei que tal coisa era verdade e, na verdade, não era. É aquela época que talvez um adolescente dentro de casa acha que ele tem razão. Você é mãe, você sabe disso. Sim. Lida com crianças também, muitas vezes você já lidou com adolescentes e sabe que muitas vezes a gente pensa que a gente sabe de tudo. Eu tenho a razão, eu sei de tudo. E eu acho que ser humilde nisso é um desafio muito grande você virar e falar assim, tô errado, é verdade. Não que seja difícil para mim falar isso hoje, tá? Mas já teve momentos que foi um pouco mais difícil. Nossa, realmente eu tô errada. Nossa, realmente isso aqui não é tanto como eu pensei, assim, principalmente na minha época, 17, 18 anos, que já estava começando a engatar um pouco mais, né? Enfim,
a gente ser aberto no meio disso tudo para mudar o que precisa ser mudado, mexer nos pauzinhos que precisam ser mexidos, é extremamente importante. Então, uma dica que eu dou, inclusive, no meio disso, é para você se colocar mesmo no meio dos processos. Quando você tem um alvo para chegar até nele, aquele alvo ele é importante, mas o mais importante é o que você se tornou naquele processo para chegar até aquele alvo. E, para mim, é sensacional e maravilhoso ter chegado hoje na Clínica Muse, ter fundado a clínica. Só que o processo que eu vivi, quem eu me tornei, foi mais importante ainda para mim, sabe? Tudo que eu vou viver daqui para frente, entende? Então, eu vejo dessa forma. Eu vejo que, de fato, existem esses tipos de desafios, só que a forma que a gente se posiciona e se coloca no meio deles é o mais importante. Então, por exemplo, chegou a cliente, né, igual eu acabei de falar, que chegou uma cliente mais velha, talvez duvidou um pouco mais, ou talvez a cliente nem é mais velha, eu falo isso muito com as minhas alunas. Não é porque você é iniciante que a cliente sabe mais do que você. Então, às vezes, a gente fica com medo de se posicionar como profissional, mesmo tendo formado ontem no curso, mas você pagou por um aprendizado que você tem hoje. Se a pessoa foi até você, ela precisa confiar. Só que o que muda isso, de fato, é a forma que você se posiciona diante daquela pessoa. Posicionamento, gente, e postura muda tudo. Tudo. Se eu estivesse falando com vocês aqui sem energia, se eu estivesse falando com vocês aqui sendo incongruente naquilo que eu estou falando verbalmente, você desconfiaria de mim. Verdade. Mas, como eu estou falando com convicção daquilo que eu falo, eu consigo te passar mais segurança. Você acredita no que eu estou falando. Então, isso no nosso dia a dia talvez seja mais desafiador quando a gente está diante de alguém que talvez está pensando alguma coisa sobre nós, sabe? Isso foi um desafio maior no início. Hoje eu já aprendi a lidar mais. É viver esse processo mesmo. Bacana, maturidade. Sim. Né? Sim. Tá vendo? Ó, você que tá se espelhando na Paula, bem importante. segue os conselhos dela aí. E é de acordo com a experiência mesmo que a maturidade vem. Não tem como ser maduro de hoje para amanhã. É um processo, né? Não que eu tenha chegado no teto, tá? Eu vou viver isso até o último dia da minha vida. Mas pela experiência que eu tenho, eu já consigo falar com mais propriedade sobre isso. Com certeza. Sim. Eu acho que aprender, a gente vai sempre aprender, né? Eu sempre te falo isso, né, Paula? Sempre, sempre. A gente só vai parar de... Eu só vou parar de aprender, eu acho que no dia que... Só no dia que eu a gente fechar for. meu olho mesmo e não abrir mais. Exatamente. Não é? E eu te conheço e sei que você também tem essa visão. Sim. É isso aí, moçada. Então, vamos espelhar nisso aí, né? Os profissionais dessa área, né? Vamos espelhar nisso aí. Sim. E dentro disso, Paula, você acredita que lugares e pessoas influenciam numa vida mais levemente? Sim, sim, eu acredito fielmente que isso pode influenciar completamente, tá? Quando a gente decide, de fato, viver dessa forma e falar, eu quero ser mais leve, eu quero agir como uma pessoa profissional no meu ambiente de trabalho, quando a gente decide estar com pessoas que não têm essa mesma visão, infelizmente, você pode demorar um pouco mais a chegar lá. Então, eu percebi que quando eu fui crescendo, muitas pessoas, tipo, adolescência, como eu falei que eu comecei na adolescência, eu comecei a ter uma visão muito forte do empreendedorismo. Na minha adolescência. Eu sempre tive isso, falei até isso no Stories hoje. Eu sempre tive mais essa questão de empreendedorismo comigo. Nunca quis trabalhar para alguém. Entendi. Sempre quis trabalhar para mim. Só que eu percebi que no meio do caminho algumas pessoas ficaram. Então, às vezes, eu tinha uma turminha ali no colégio que não condizia. Talvez você não está no colégio mais. Mas talvez são os amigos da sua rua. Talvez são pessoas da nossa família que trazem um pouco mais de peso para a nossa vida, sabe? E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se atentar muito. Não só como pessoas, mas como lugares que a gente decide estar. Então, antes, eu estava em alguns lugares que, assim, era legal. Gostava de conviver ali, gostava de sair para algumas festinhas com algumas pessoas, mas será que aquilo de fato vai me levar onde eu quero levar, onde eu quero chegar? Sim, vai edificar, vai fazer você crescer, né? Exatamente. Chegar no seu foco. Exatamente. Verdade. E eu acho que esse ponto, gente, a gente precisa ser bem congruente com os nossos alvos. Então, aqui a gente está passando muitos códigos, chaves, que as pessoas podem levar para a vida delas para serem mais leves. Mas e aí? Será que você não precisa entender onde você está e se você precisa permanecer ali?
Antes da gente começar, a gente estava comentando aqui sobre os lugares profissionais. Aham. Eu acho muito importante pontuar isso, porque eu passei por um período de experiência que foi em lugares que eu trabalhei para outras pessoas. Por mais que eu sempre tive essa visão de empreendedorismo, eu trabalhei em alguns lugares para ter experiência. Tá? Eu te dou essa dica, inclusive. Você pode, sim, querer ter o seu lugar, mas você precisa, sim, ter experiência de outros lugares. Isso é a minha visão, não é a verdade absoluta, mas é a minha visão. E eu acho isso importante, porque eu construí muita parte de quem eu sou hoje nisso. Enfim, É experiência, né? eu lembro que eu já trabalhei em alguns lugares, salões, e eu vi que eu não queria ter aquilo ali para mim. Eu sempre quis ter um estúdio, uma clínica, um lugar calmo, um lugar tranquilo, em que as pessoas poderiam ir lá para tomar um café. Mas eu não quero que vá o grupinho que vai ficar conversando fiado. Que top. Eu não quero estar no meio do grupinho que está conversando fiado. Eu quero estar no meio do grupinho que está falando sobre inteligência. Eu quero estar no meio do grupinho que está falando sobre Cristo. Eu quero estar no meio do grupinho que está falando sobre como eu tenho uma vida melhor. Igual, por exemplo, a gente conversa sobre isso. Eu quero estar nesse grupinho. Então, perceba hoje os lugares que você decide estar e se isso está condizendo com onde você quer chegar, com o nível que você quer chegar. Ou seja, eu acho assim que tudo foi uma experiência para você, até mesmo para você construir o seu sonho que você tem hoje, graças a Deus, né? Sim. Mas o que você queria, o que você também não queria para você. É muito importante, né? gente. Não é só o que a gente quer, o que a gente não quer também para nós. Sim. Então, os lugares que você passou, os lugares que você teve experiência, que você falou que foi importante para você. Sim. E as pessoas também. As pessoas que a gente decide que permaneçam na nossa vida, ou que a gente decide permanecer na vida delas também. Verdade. Isso muito é muito bacana. Sim. E dentro disso, Paula, dentro da sua profissão mesmo, igual a gente já falou um pouco, a gente falou sobre que, por exemplo, a especialidade sua hoje é a sobrancelha, Isso. né? Eu acho, assim, no meu caso foi assim, e vejo que muitas das clientes que passam nas suas mãos, você não trabalha só o design, não só a micropigmentação, sabe? Eu acho que vai lá no equilíbrio mesmo delas, Exato. do corpo com a alma e com o espírito. Eu acho que você consegue conectar isso com o seu trabalho, porque você consegue, através do procedimento que você faz, vou falar isso aqui, mas não estou menosprezando. Na simples sobrancelha, que não é simples, sim. tá? Só para entender. Mas assim, porque talvez alguma cliente chegue achando que vai ser só a sobrancelha, mas não é. Naquele design que você fazer, no procedimento da sobrancelha, você consegue conectar com a alma, com o espírito e com o corpo. Quer dizer, você consegue fazer isso. Você consegue trabalhar na autoestima delas. É muito sério isso. Não é? Sim. E quando você consegue trabalhar na autoestima de uma pessoa, que é muito a minha área, né? Por isso que eu estou mexendo nisso, é muito a minha área. E eu vejo muito isso no seu trabalho. Aí você consegue elevar essa autoestima. Sim. Você consegue trazer esse equilíbrio para o corpo, porque vai ficar lindo. Sim. Né? Sim. Ela vai se sentir linda, vai se sentir mais apresentável, ela vai se sentir, sabe, melhor. Ela depois daquilo. Depois daquilo, né? Igual eu até brinquei com você, até minhas fotos eu queria mudar, né? Então você consegue elevar a autoestima dela no corpo, né? No procedimento no corpo, você consegue mexer na alma e até na área espiritual, porque eu sei que às vezes a pessoa chega lá também assim precisando de uma palavra, precisando de uma coisa, e você tem essa palavra, você tem isso dentro de você. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalhar também em N pessoas que passaram por você, nessa autoestima, sabe? Nesse equilíbrio aí que não foi só a sobrancelha. Exatamente. Eu acho que muito vem das intenções que a gente tem sobre aquilo que a gente faz, né? Então, qual que é a minha intenção quando eu entro dentro da sala de atendimento?
eu sempre tive algo comigo e eu sabia que o que eu iria viver na minha vida, o meu propósito maior, independente daquilo que eu fizesse, seria a respeito de mulheres, e hoje eu entendo que é sobre treinar, sabe? Treinar mulheres para que elas sempre sejam melhores. E hoje, onde eu executo isso? Dando curso. Hoje, uma das melhores formas que eu faço isso é dando curso, porque eu tenho 3 dias ali com as minhas alunas, só que ela acha que ela vai para aprender só sobre sobrancelha, mas ela sai de lá pensando diferente, com umas chaves viradas. E isso a gente pode ver, inclusive, nos depoimentos que as meninas falam, sabe? E assim, dentro da sala de atendimento, o que eu percebo muito é aquilo que eu falei no início, que tem uma pessoa por trás da sobrancelha e ela não pode ser ignorada. E você iniciou falando sobre algo simples, né? Você faz algo simples, sobrancelha e tal, não é menosprezando. E não mesmo, porque uma frase que eu tenho comigo, que uma amiga minha me falou uma vez, que ela ouviu de Deus, olha que legal, o simples também é extraordinário. Que top, nó linda. E eu acho isso sensacional. Eu vou até anotar. Não, o simples também. O simples também é extraordinário. Quem me falou isso foi a Sara Paz. Ela teve comigo muito tempo da minha vida, é uma pessoa assim que construiu uma parte da minha vida junto comigo e eu guardei isso para sempre. Porque as pessoas muitas vezes querem fazer coisas mirabolantes durante o procedimento. Só que, na verdade, você acaba saindo da essência daquele ser humano que está ali com você. Anotado. Ótimo. Gosto. A gente acaba saindo da essência daquele ser humano que está ali e, ao invés dela sair melhor do que ela entrou, ela sai pior. Porque você pega e coloca a sobrancelha dela lá em cima e ela não se reconhece. Nossa, isso é muito importante. Eu queria falar, inclusive, até umas perguntas chaves que eu uso durante o atendimento para buscar isso para fora. Eu pergunto para a cliente, qual é a sua expectativa hoje? Qual que é a sobrancelha dos seus sonhos? Como você quer que ela fique? O que você gosta, o que você não gosta na sua sobrancelha. Porque, às vezes, uma pessoa me pede uma sobrancelha marcada e arqueada, só que na cabeça dela não está a mesma imagem que está na minha. E aí você faz a imagem que está na sua cabeça, a cliente acha que você vai fazer outra coisa, e no final das contas as duas frustram por falta de alinhamento. Então, esse alinhamento durante o atendimento, para a gente entender o que a pessoa de fato quer, é muito importante. E ser gentil durante aquele atendimento, entender que aquele ser humano foi ali com sentimentos. Olha só, teve um caso, eu posso contar um caso que aconteceu durante o atendimento? Sim. Teve uma moça que eu atendi, que ela foi lá, normal, uma pessoa normal, não tinha falado nada demais ainda comigo. Ela virou para mim e falou assim, mês passado eu perdi a minha bebê. E eu vim aqui porque eu preciso trabalhar a minha autoestima e eu escolhi você para isso. Olha que... Gente, isso é muito forte. Isso é uma das coisas. Nossa, teve pessoas que passaram lá, assim, por um processo de divórcio, por coisas horríveis que aconteceram com elas. Assim, coisas que, infelizmente, muitas mulheres sofrem. E sofrem muito por isso. E aí, será que eu vou fazer daquele atendimento só uma sobrancelha feita? Sinceramente. Não. Talvez uma palavra que eu falar ali para aquela pessoa é o que vai, de fato, mudar a autoestima dela. Olha como é sério o que você tem nas suas mãos. Não só se você trabalha com sobrancelha estética, mas independente do que você faça. Talvez é muito mais importante algo que a pessoa ouviu de você ali. Talvez é muito mais importante um abraço que você deu nela. Agora, na pandemia, não está muito podendo, né? Infelizmente, eu sou muito do abraço. Mas o acolhimento, o acolhimento, ela se sentir acolhida. O ouvir, né, Paula? O ser humano. Isso. É muito normal, quando a gente atende muito, a gente virar robótico. Entendi. A gente fica muito robótico, porque a gente tem um script criado e simplesmente quer fazer aquele script e atender próximo. E a pessoa fala, é muito melhor a qualidade do que a quantidade, eu percebo bem mas isso. no seu caso não é assim e você também não ensina dessa forma. Exatamente. Não sendo dessa forma robótica. Verdade. Tem que ter um script para você não esquecer de fazer nada, mas esse script ele precisa ser personalizado quando ele está sendo executado, né? Sim. Eu achei muito bacana essa questão aí, né? Porque é isso. É isso. Pessoas. É isso. E eu tenho certeza que essas duas pessoas que você citou o caso delas saíram de lá com a sobrancelha maravilhosa, mas, além disso, com a autoestima muito melhor. Com certeza. Né? Com certeza. Elas saíram com o equilíbrio do corpo e da alma e do espírito. Exatamente. Em dia. Em dia. Porque ela foi cuidada, né? Ela se sentiu humana. Sim. Então, tá vendo, gente? Com
o que você tem na sua mão, sabe? Com o que você foi chamado para fazer, com a sua missão que está nas suas mãos, o seu propósito de vida, o que Deus entregou para você fazer. O que for, sabe? No caso da Paula aqui hoje, é estética. A gente está falando de sobrancelhas e outras coisas da clínica dela, que ela proporciona lá. Então, esse é o caso específico dela. Mas e você? Você também pode fazer isso com excelência. Você também pode fazer isso enxergando o ser humano que está ali na sua frente e que veio buscar algo e você pode proporcionar muito mais para ele. Exatamente. Não é? Exatamente. Por isso que eu estou trazendo a Paula aqui hoje e as outras pessoas que eu vou estar trazendo. É para a gente ter esse papo, sabe? Esse tipo de visão. Para a gente ter essa troca, sabe? Exato. Através do que você faz. O que você faz, não importa o que Deus tem colocado na sua mão para fazer. Sim. Mas o que você faz? Você é um canal? Você é um instrumento? Você tem usado isso para que as vidas de outras pessoas sejam mais leves, Sim. sabe? Sim. E, tipo, eu fico radiante quando eu vejo, através da profissão que ela escolheu, sabe? Através do que ela faz hoje em dia para ganhar, né, dinheiro, para ter a vida dela, para se sustentar, para pagar as contas dela. Sim. Ela vê isso hoje não somente como financeiro, né? Ela vê isso com prazer, que ela faz com prazer, com excelência. Sim. E muda a vida de pessoas. Eu queria só acrescentar uma coisa, disso que você falou que eu faço isso através do meu trabalho, né? E talvez você escolheu fazer o que você faz hoje só por causa do dinheiro. E eu não estou falando que você está errado, tá? Você tem que ganhar dinheiro mesmo, é o que bota o arroz na sua panela. É verdade. Só que eu acho que quando a gente decide viver num ambiente leve, no nosso ambiente de trabalho, que eu não sei se você percebeu, mas é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. A gente acha que talvez vai ser a nossa casa e tal, mas é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Então, é bem importante que você procure a excelência nesse ambiente de atendimento, onde você trabalha, enfim, independente do que você faça, para que você construa a sua vida leve ali também. E não seja só o fazer dinheiro. Isso mesmo. Mas seja cumprir algo que faça a minha vida ter mais sentido. É possível. É possível fazer isso através do que a gente faz. Né? E eu acho que isso que é o tchan do negócio, porque nós precisamos do dinheiro para viver. Não vamos Com falar certeza. aqui, né, não gente? Pode ser hipócrita, né? A gente não vai viver aqui assim, né? Não, vamos falar real, a verdade. Exato. Todos precisamos do dinheiro para viver. Só que o dinheiro não pode ser o principal na nossa vida. Né? Ele tem que vir de uma maneira assim. E isso que eu vejo em você, que eu vejo nas pessoas que eu estou trazendo aqui, é o ser humano primeiro lugar e a excelência para servir esse ser humano. Exatamente. Para que ele tenha a vida mais leve. Servir é bem importante essa palavra. Como hoje nós estamos, então, explorando a sua área, né? Explorando a área da estética, da beleza, que é a sua área de atuação. Sim. O que você deixa, então, para os outros que se interessam por essa área também, que querem se ingressar, porque hoje, a partir desse bate-papo aqui, hoje muitas pessoas também deu Com certeza. um clique lá na mente e falou assim, poxa, eu acho que eu sou boa para isso, eu acho que eu posso fazer um curso nessa área, eu acho que eu posso melhorar nisso, eu acho que eu posso também ser um canal, sabe? Exato. Muitas pessoas hoje a chavinha vai virar. Sim. Entende? Sim. O que você pode deixar para essas pessoas, assim, através da sua experiência, da sua vivência, o que você pode deixar para essas pessoas que querem ingressar, que desejam isso também? Qual a sua palavra para eles? Sim. Né? Bom, eu estava respondendo uma caixinha de pergunta essa semana, se eu não me engano, e uma pessoa me perguntou assim, o que você falaria para a Paula, se você tivesse oportunidade, quando a Paula estava começando? E aí, o que me veio na minha mente foi, não estude somente sobre a sua área. Hoje, se você não for um profissional que escolhe se diferenciar, infelizmente você vai ficar apagado.
Então, às vezes, a gente fica muito afoito para fazer curso de sobrancelha atrás de curso de sobrancelha, curso de unha atrás de curso de unha, o que for. Você fica muito focado na técnica, só que quando você chega na sala de atendimento, você vê que a técnica não é o mais importante, gente. Desculpa te frustrar. Mas a verdade é isso. E isso é um dos motivos que, inclusive, eu falo nos meus cursos muito mais do que só da técnica de sobrancelha, mas eu falo do perrengue que eu sei que você vai passar lá dentro da sala de atendimento, que é, por exemplo, o seu posicionamento diante da cliente para mostrar que você sabe que você sabe. É quando ela te perguntar qual cor de pigmento você vai usar, você não tem que explicar que você vai usar o tal e tal e tal. É que você vai usar uma mistura personalizada para ela, porque ela não vai entender do pigmento, você concorda? Então, você prepara mesmo a pessoa, né? Você prepara a pessoa mesmo. Só que isso vem quando você domina, inclusive domina sobre pessoas, domina sobre como você saber rebater aquilo ali com classe, para você também não ser uma pessoa grossa. Sim. Quando você entende sobre Instagram, sobre marketing, sobre posicionamento profissional, sobre branding, sobre a sua marca, porque você não é só uma pessoa, você é uma marca. A pessoa procura você porque ela se identificou com aquilo. Nossa. Quando você se preocupa com todo o universo por trás de você e daquilo que você faz, você alavanca mais rápido. Então, não preocupa só com a técnica. É esse recado que eu deixo para você. Não se preocupe só com a técnica, mas cuide de você em primeiro lugar. Cuide do universo que está em volta disso em primeiro lugar. Cara, deslancha quando é assim. Quando eu percebi, quando eu peguei isso no ar, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. E aí tudo avança junto. Quando você avança só na técnica, um tanto de coisa fica em déficit. E aí, infelizmente, uma hora vai ter algum problema, né? Eu acho que deu até vontade dessa parte, assim, sabe? Que eu fazer o curso também. Me segue no Instagram, Paula Duarte Teles. Passa pra cima. A gente vai deixar aqui no nosso vídeo lá, nós vamos deixar lá o Instagram e tudo. Mas eu acho que é isso aí, Paula. Resumindo tudo, você falou que não é só a técnica, mas sim, tudo que a gente está falando aqui, exatamente, eu acho que é sobre isso. Não é só saber fazer bem. Fazer bem. É um equilíbrio também, é uma integração. Exatamente. E é tudo que a gente está discutindo aqui. Porque se você só fazer a técnica por fazer e deixar lá, de repente você não vai fazer o trabalho completo, né? O serviço completo, assim, com excelência. Sim. Né? Mas uma coisa, viva o processo. Isso. O processo é mais importante do que o final. E só mais uma coisa, eu sei que às vezes você acha que existe o chegar lá. O que é chegar lá? O chegar lá, ele não existe. Não existe a luz do fim do túnel. Eu estava conversando com o meu sócio esses dias e a gente chegou na conclusão que a luz, ela precisa estar conosco dentro do túnel. Então, decifre isso da forma que você quiser e fizer sentido para você. Olha, gente, muito bacana, né? Nós já estamos em um tempinho já conversando. Foi muito top, Paula. Sim. Nós vamos ver os feedbacks aí depois. Vocês deixam feedbacks aí para nós, curte, comente, compartilhe com todos os seus amigos. É isso aí, gente, ó. Se fez sentido para você, se edificou você, se você gostou desse papo, se você quer que a gente continue trazendo mais pessoas aqui para a gente falar sobre esse tema, o tema é o seguinte: é o que nos traz a ter uma vida mais levemente. Talvez é a profissão da pessoa, talvez é o jeito de viver da pessoa, a história de vida da pessoa. E a gente vai estar conversando, batendo esse papo leve aqui. Hoje nós trouxemos aqui a Paula Duarte. E eu só quero agradecer, foi muito bacana, eu amei. Eu também amei. Né? Obrigada, amei. de coração. Estou muito grata pela sua presença. Eu também. Né? Eu acho que vão ter outros aí no futuro. Quero, já estou aqui. Nós já vamos programar uns outros no futuro aí. E eu quero agradecer novamente. Um abraço para o Rani, para toda a sua família lá. Obrigada. Tá bom? E sucesso cada dia mais na Clínica Muse, nos seus projetos, né? Nos seus sonhos, que eles todos se realizem no nome de Jesus. Amém, né? Amém. E para vocês, fiquem ligadinhos aí no nosso próximo episódio, na próxima semana. E, de novo, curte, compartilha, se inscreva no canal, tá? E deixa o seu feedback aí para mim, tá bom? E até o próximo episódio. Muito obrigado por você estar conosco.